Amados do Pai, Shalom, graça e paz a todos. Estamos aqui na série Milagres e no vídeo anterior nós falamos sobre Marcos, capítulo de número 4, falando sobre a tempestade que Jesus acalmou no meio do mar enquanto eles iam em direção à cidade de Gadara. Agora vamos falar no milagre que aconteceu em Gadara. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 1 diz assim: E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, e saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, não, nem com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Eu não sei você, mas eu não consigo imaginar como era esse homem. Por mais que você use a sua imaginação, mesmo que você crie uma imagem terrível a respeito desse homem, talvez nós não vamos conseguir alcançar a realidade que ele vivia naqueles dias. Ele morava entre os sepulcros, tentaram amarrá-lo com grilhões e com correntes, ele quebrou os grilhões e correntes, terrivelmente atormentado, terrivelmente endemoniado. E quando nós começamos a leitura inicial, eu não sei você, mas o texto que se segue descreve algumas coisas, mas quando nós olhamos inicialmente aqui o texto, a realidade desse homem gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e as montanhas, você não para pensar que talvez esse homem tinha uma família ou teve uma família um dia. Ele era uma pessoa comum, morando nessa cidade, a cidade dos Gadarenos, uma cidade onde esses homens já eram renegados por si só. Havia um grupo de pessoas lá que criavam porcos, e naquela região, em toda a região de Israel e da Judéia, criar porcos não era uma boa ideia, porque na cultura de Israel isso era proibido. Então, toda a realidade em torno da vida desse homem dizia que a vida dele era terrível. E agora, nessa condição que ele estava vivendo, pior ainda. Mas pense comigo, essa realidade será que pode ser mudada? Será que para os moradores de Gadara, conhecendo a vida desse homem, eles mesmos tentaram acorrentá-lo, prendendo ele em grilhões? Eles viam a realidade daquele homem gritando e se cortando com pedras dia e noite. Será que eles viam alguma expectativa de vida para esse homem, alguma esperança para esse homem? Provavelmente não, certamente não. Mas a esperança chegou em Gadara, através da vida de Jesus, da pessoa de Jesus. Sim, a esperança chegou em Gadara. E quando Jesus chega na terra dos Gadarenos, quando ele sai do barco, imediatamente este homem veio ao seu encontro do meio dos sepulcros. Veio ao encontro de Jesus do meio dos sepulcros e se prostrou diante de Jesus e perguntou: O que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O que temos nós contigo? Na verdade, não era o homem falando, mas os demônios que possuíram a vida daquele homem e levaram ele àquela condição, à situação que ele estava vivendo. Havia uma influência diabólica sobre a vida daquele homem que destruiu completamente a sua vida. Completamente a sua vida. Então Jesus, que acredito já sabia de tudo que iria acontecer, a tempestade no mar da Galileia tinha como propósito impedir Jesus e os discípulos de chegarem em Gadara. Então Jesus, ele dá algumas ordens, ele pergunta quem estava falando, e aí então o demônio responde: nós somos uma legião. Eles fazem um pedido a Jesus: permita que nós vamos lá então para aqueles porcos, para aquela criação de porcos. Jesus ordena: então vá. Os demônios vão para os porcos vão na direção do penhasco e caem todos eles do penhasco e morrem. A notícia do que aconteceu chamou a atenção de toda a cidade, mas não apenas a notícia da morte dos porcos,
mas sim daquilo que aconteceu na vida daquele homem. Porque a Bíblia diz que esse homem, ele foi visto sentado aos pés de Jesus, com a sua consciência totalmente restaurada, totalmente liberto daqueles demônios. Ele foi completamente liberto. No final do texto, do capítulo de número 5 ali do texto, que fala sobre este homem, diz assim: todavia Jesus não permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para os teus amigos, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Ele queria seguir Jesus, mas Jesus ordenou ele: não volta para a sua cidade, e anuncia na sua cidade as grandes coisas que foram feitas por você. Como você foi liberto, como sua vida foi transformada, como as cadeias que te aprisionavam foram quebradas, que agora você não é mais um homem que vive gritando nos sepulcros e nas montanhas, cortando-se com pedras. Você agora é um homem livre. Anuncie, proclame esse milagre. Proclame isso na sua cidade para os seus amigos. Meus amigos, meus irmãos, o Senhor é poderoso para libertar, o Senhor é poderoso para curar, não importa qual é a circunstância que uma pessoa está. Talvez possa ser o seu familiar que está prisioneiro das drogas, do vício. Eu acompanhei essa realidade, acompanho até hoje essa realidade em muitas famílias. Inclusive nós trabalhamos com pessoas em situação de rua e dependência química por mais de 8 anos. Reabilitando pessoas, e não apenas a dependência química, mas tantas outras dependências e tantas outras circunstâncias que aprisionam pessoas às trevas, que as destroem, as colocam em uma condição deplorável, em uma condição de destruição total, destroem suas famílias, destroem seus lares e casamentos. Jovens que estão em lugares de cativeiro, homens, mulheres que estão nesses lugares de cativeiro. Mas o Senhor, Ele cruzou o mar, Ele venceu a tempestade para encontrar o gadareno e libertá-lo, para que ele anunciasse em sua cidade as grandes obras do Senhor. A Bíblia diz novamente que o Senhor, Ele teve então compaixão deste homem. Como? Anuncia a todos quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Anuncie. Eu creio que um poderoso milagre de libertação virá sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as pessoas que você ama. Algo sobrenatural irá acontecer quebrando cadeias. Há uma ordem dos céus que virá e mudará todas as coisas, que irá libertar o coração, que irá quebrar os grilhões. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que é chegado o tempo. Vencer a tempestade foi o primeiro passo, agora é o momento de anunciar a libertação. Agora é o momento de anunciar a libertação, e nós estamos aqui para anunciar libertação aos cativos. Estamos aqui para anunciar o evangelho que liberta, que cura, que restaura. E nós queremos orar por você agora, orarmos pelas pessoas. Você pode estar orando conosco. Você pode estar orando conosco neste momento por esta pessoa que está aprisionada aos vícios, ao medo, ao pecado, à doença, não importa. Nós vamos declarar liberdade agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, nós oramos agora, Senhor, repreendendo o inferno e as trevas. Repreendendo o mal, Senhor, que aprisiona esta pessoa a uma condição de destruição, Pai. Que está destruindo a imagem desta pessoa, está colocando ela em um lugar de cativeiro, talvez como este gadareno, Senhor. Nós repreendemos agora toda a ação do inferno, Pai, na vida e na família desta pessoa. Todo vício, Senhor, seja ele qual for, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Pai. Que sejam quebrados os grilhões, as amarras espirituais. Nós declaramos liberdade agora das cadeias, das algemas do pecado, das algemas, Senhor, do inferno agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos libertação, liberdade. Seja livre, eu declaro, seja livre agora em nome de Jesus.
ordenamos que saia todo mal e não volte mais, e declaramos a paz de Cristo neste lar, nesta família, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, Pai, por tua fidelidade e amor e compaixão, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida, e assim como Jesus ordenou este homem, vai para sua casa, para os teus amigos, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Em nome de Jesus, receba esse amor e compaixão dos céus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Lembrando, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, inscreva-se no canal. Se você quer, você pode deixar o seu nome e o seu pedido nos comentários. Nós vamos estar orando e intercedendo por você, e que nesse dia você possa ter uma experiência poderosa com os céus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.